Bom dia, queridos. Eu sou a Maria Salomão e nós estamos mais uma vez aqui com a nossa Manhã Espírita, na nossa página Centro Virtual Família Espiritual. E nós vamos dar início ao nosso estudo da obra Nosso Lar, elevando sempre os pensamentos a Deus, colocando a nossa água para fluidificar e pedindo a Jesus que harmonize aí, tanto os nossos lares, quanto aos lares de todas as pessoas que estão neste mundo. Jesus, amigo mestre, irmãos da espiritualidade, nós estamos mais uma vez reunidos em teu nome e buscando então, Jesus, o conhecimento, que este possa nos fortalecer a cada dia diante das tempestades que nós enfrentamos. Obrigada hoje e sempre, e assim seja. Olá, bom dia, Débora, nossa ADM, que logo, logo estará aqui fazendo estudos conosco na nossa página do Centro Virtual. Para isso, vocês podem enviar as suas dúvidas, temas que vocês gostariam que fosse feito palestras. Então, nós estamos aí com a ideia de um projeto para palestras semanais. Então, cada ADM vai fazendo uma palestra de acordo com os temas que vocês estão pedindo. Bom dia, Valquíria, querida, que nos acompanha sempre. Nós estamos hoje com o capítulo 19, né? O capítulo 18 foi um capítulo muito importante e muito grandioso, né? Porque ele falou acerca do amor, alimento das almas. Esse sentimento divino, se não o maior dos sentimentos, que alimenta as nossas almas enquanto encarnados e alimenta o nosso espírito depois de desencarnado, que vai fazendo com que a gente tenha forças e a gente entenda muitas das situações que nós vivemos. Falou também a respeito dos frutos na espiritualidade, né? O que é bastante interessante a gente conhecer esses detalhes no mundo espiritual, que vai fazendo com que a gente fique cada vez mais curioso. Hoje o capítulo é a jovem desencarnada. Então, André Luiz, ele lá na casa de Lísias, ele percebeu que a neta, recém-chegada do plano espiritual, recém-chegada da Terra, né? Recém-desencarnada, ela não sentava à mesa para a alimentação. Então, ele perguntou para a dona Laura por que ela não sentaria com todos para se alimentar. E foi, no entanto, bastante interessante a resposta da dona Laura, dizendo que ela havia recém-chegado, né, daqui da Terra, estava em uma situação ainda de desequilíbrio, e ao invés dela ir para os hospitais do plano espiritual, logo que ela foi retirada das zonas umbralinas, ela conseguiu aí um merecimento através da interferência, com certeza, da dona Laura, que tem trabalho, né, ofertado ali no nosso lar para poder, então, ter esse merecimento. Lembrando que se ela não trabalhasse, ela não teria o merecimento de trazer a sua, a sua parente para casa, ela não teria como trazer. Vocês devem se recordar daquela mãe que queria interferir aí, auxiliar os filhos na terra, mas ela não trabalhava lá em nosso lar, então ela não tinha bônus horas, ela não tinha condições de interferir em nada. Então, a dona Laura sempre foi muito trabalhadora. Então, se a, a sua parente estava lá, é porque a dona Laura tinha intercedido através aí dos bônus horas que ela possuía. E ela disse assim para André Luiz que lá em nosso lar não sentava à mesa pessoas que estavam em desequilíbrio, em desarmonia. Porque quando a pessoa está em desarmonia, ela emite energia, né? E energia negativa. E essa energia, ela vai impregnar nos alimentos, né? Os alimentos, nós sabemos por exemplo, os frutos, os sucos, eles contêm uma gama de fluido para fortalecer, então, o perispírito, para rejuvenescer, para dar energia positiva, né? Para se restabelecer, enfim. E esses fluidos são positivos. Agora, se a pessoa, ela senta à mesa e ela está com aquele pensamento negativo, ela está ainda convalescente,
então não tem como ela ficar à mesa, diferentemente de nós aqui na Terra, né? Que a gente é, mistura tudo, né? A gente mistura aí no nosso lar os nossos sentimentos, as nossas emoções, as pessoas desequilibradas. Então, infelizmente, o mundo ainda não se preocupa muito com essa parte do equilíbrio emocional. E nós somos pura energia, né? Nós somos pura energia. Então, no momento em que a gente está desequilibrado, a gente emite aquele desequilíbrio. E aqui na nossa casa, essa energia ela vai se impregnar na água, né? Então, por isso que a gente tem que todos os dias, ao acordar, mesmo a gente não estando muito bem, fazer a nossa oração, buscar os bons pensamentos, trocar os pensamentos negativos por pensamentos positivos, e ir fazendo esse treino diário, para a gente poder, então, melhorando a nossa energia. Então, a André Luiz, ele ficou, claro, curioso de querer visitar a moça lá no quarto, né? Porque ela via, ele queria notícias, assim, já de alguém que chegara recentemente da Terra, né? Para ele, vamos dizer assim, estava querendo saber como que essa pessoa estava se sentindo, o que que ela trazia da Terra, né? De que ele pudesse, então, conhecer e entender mais a história. E a dona Laura permitiu que ele fosse, né? Porque seria bom, então, para Heloísa que ela conversasse um pouco. Quando ela adentrou no quarto, ele se deparou aí com uma moça totalmente pálida, em dificuldades respiratórias, não conseguia nem atinar muito, sabe, quando a gente está passado e não consegue concatenar as ideias, pensamento lento, tudo assim. Então, ela estava desse jeito. Ela estava, assim, uma doente em recuperação no mundo espiritual, mostrando para nós que quando a gente desencarna, a gente passa por um período de recuperação. Dificilmente a gente vai desencarnar e já vai estar, opa, tô ótima, já estou trabalhando. Isso é para os espíritos mais evoluídos, né? No caso de Chico Xavier. Mas a maioria de nós não, a gente passa por uma recuperação, principalmente pelo fato de nós enfrentarmos doenças. E a Heloísa, ela saiu da Terra com uma tuberculose gravíssima. Então, imagina que ela teria que se recuperar na parte pulmonar, né? Ela estava assim com a autoestima dela totalmente baixa. Por quê? Porque ela pretendia se casar, né? Então, ela foi retirada aí do corpo no momento em que ela tinha planos como todos nós temos, né? De casamento. Ela tinha um noivo, então ela queria vivenciar essa experiência na Terra e ela não pôde fazer isso. Então, a dona Laura explicou até para o André Luiz que ela foi uma pessoa também muito apegada aos conceitos de si própria, né? Por isso que também ela teve que vir para o plano espiritual e encerrou ali o tempo dela naquela encarnação. E André Luiz, ele ouviu a dona Laura orientando a moça, e a orientação a gente já percebe aqui que são orientações bem diretas, né? Não é que nem a gente que fica arrumando meios de falar algo para alguma pessoa. Porque ali no plano espiritual não adianta, ela tem que encarar a verdade. Vocês vão ver que a dona Laura é muito sincera com ela tem que encarar a verdade e não tem mais jeito, porque aí não adianta se matar mais, já está morta mesmo, né? Agora aqui na Terra, tudo que a gente fala para as pessoas, elas já têm aquela tendência suicida, né? O suicídio, infelizmente, está muito na moda. Eu não sei se também existe aí umas questões psicológicas para chamar a atenção, porque é muito grave isso. Então, tudo hoje em dia a gente tem que falar com muito jeitinho, porque as pessoas não estão preparadas. Embora o mundo esteja evoluindo, mas a gente percebe que emocionalmente as pessoas estão ainda muito frágeis e a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas palavras. Diferentemente ali no plano espiritual, porque já está desencarnado. E já está desencarnado e está juntamente com uma pessoa da família que a ama. Então, a dona Laura, ela explicou para a Heloísa que ela não precisava ficar com esse sentimento de culpa, porque ela tinha um sentimento de culpa de não poder, de ter adquirido a doença, não pôde se casar e ainda passou essa doença para a mãe, né, que também estava prestes a desencarnar.
Então, por isso que a dona Laura recolheu ela ali e pretendia recolher aí a sua irmã quando chegasse. E ela estava também triste pelo noivo, né? Porque a vontade dela era ficar com o noivo. E a dona Laura vem explicar para ela que esse amor que ela sente por esse rapaz não é o mesmo amor que ele sente por ela. Porque ele ainda não conheceu o amor sublime, ele ainda não conheceu o amor verdadeiro. Né? Ele ainda está naquela fase do amor carnal, do amor sexual, e ela o amava mesmo. E ela se sente horrorizada quando a dona Laura fala isso para ela. Credo, onde já se viu? A senhora fala desse jeito, ele me amava. E a dona Laura até dá um exemplo para ela de uma moça que chamava Maria da Luz, inclusive, e que ela era muito amiga da Heloísa, e que no período em que a Heloísa ficou doente, o seu noivo passou a ter outros olhos para essa moça. E que com certeza agora, depois do desenlace da Heloísa, eles iriam se casar. E ela fica horrorizada. Mas ela fala assim: onde se viu que traição é essa, né? Minha melhor amiga. E a dona Laura fala assim: melhor que seja ele esteja na mão de uma pessoa que você confia, que foi uma amiga, que no futuro você pode chegar ao coração dele e ela não vai impedir por ser sua amiga, do que alguém que você nem conhece e que vai impedir esse laço entre vocês, laço espiritual, que vai interferir mostrando assim a grandiosidade do espírito, né? Que não importa com quem a pessoa esteja, o que importa é que a pessoa possa passar aí as suas experiências e os seus processos. Porque a Laura explica para ela, ele é um homem, ele está em um estágio ainda que necessita viver essas experiências. Então não adianta que ele vai ficar te amando, como pessoas pensam assim, nossa, agora o fulano desencarnou, então eu vou ficar aqui guardada para ele pro resto da vida, nunca mais vou ter mais ninguém. Conheço muitas pessoas que fazem isso, né? Por ter um amor aí realmente espiritual e é algo muito natural, por ser um amor realmente verdadeiro. Mas não significa que a pessoa também não amou pelo fato de o seu cônjuge, seu namorado desencarnar e ela acabar se encontrando com outras pessoas, porque todos nós temos o direito de refazer a nossa vida, a nossa existência, e temos o direito de viver as experiências. E como a dona Laura fala aqui, ele tem o direito de viver a experiência de que necessita. Tem direito a isso. E você está aqui no mundo espiritual, agora a sua experiência é outra. Quer que você ache ou não que é duro, é difícil, mas é outra sua experiência e essa é a realidade. Então, a dona Laura, ela é bem endurecida com ela. E André Luiz fala, ô Heloísa, que bom, né, que você pôde ficar aqui, ser recolhida, não ficou tanto tempo no umbral, foi com um tempo. E a Heloísa reclama, como a gente é próprio nosso. Ah, mas você não vê que eu estou sofrendo demais, eu sofri muito nessa minha vida, com tanta dificuldade. E a dona Laura vem e dá o checkmate final. Na Terra temos sempre a ilusão de que não há dor maior do que a nossa, pura cegueira. Há milhões de criaturas afrontando situações verdadeiramente cruéis, comparadas às nossas experiências. Isso é verdade, né? Às vezes a gente acha que a nossa dor é a maior de todas, porque a gente vivencia e a gente sente. Só que a gente tem que parar um pouco e começar a pensar nos outros. Por exemplo, nessa situação que nós estamos vivendo, que não tem como a gente não dar o exemplo dessa pandemia. Graças a Deus, vamos dizer assim, a gente tem comida em casa, tem gente que não tem, né? Que é uma situação ainda pior. Tem pessoas que estão isoladas realmente sozinhas, pessoas idosas que estão sozinhas. Então, vem é, a emoção forte, vem a depressão e todos esses sentimentos que abalam porque está sozinho e não pode ter contato com ninguém. Enquanto a gente, por exemplo, eu aqui em casa sou eu e as meninas. Então, a gente nunca pode falar que a nossa dor é maior do que a dos outros, porque tem sempre alguém pior do que nós. É o que eu falo e para todo mundo e falo mesmo, sabe? Isso de verdadeiramente do meu coração.
que muitas pessoas falam assim, nossa, Maria, como você é forte, enfrenta tudo isso e tal. Eu falei, mas gente, pelo amor de Deus, tem coisa pior, né? Porque já pensou se a minha filha fosse uma cadeirante, que não é fácil, né? Cadeirante, que apenas, que não consegue se mover, nada, ela tem todos os problemas, ela anda para lá e para cá, né? Bem, graças a Deus. Então, ou seja, tem dores maiores do que a nossa, a gente não pode ter esse vitimismo. Isso a espiritualidade não gosta, e isso a gente não evolui. Então, o que a gente tem que fazer? Enfrentar. O problema está em enfrentar. Então, é o que a dona Laura estava tentando ensinar aí para ela, que ela deveria enfrentar. E esse enfrentamento também aí no plano espiritual. Quer dizer, o enfrentamento nosso são todos os dias. Nós não somos, ninguém é de ninguém. A gente ama verdadeiramente, aqueles que nós amamos verdadeiramente, vamos nos reencontrar um dia. Mas ninguém é de ninguém. Então, aquelas posses que a gente tem sobre esposa, sobre marido, sobre filho, a gente tem que se desconectar dessas posses. Porque senão depois o sofrimento vai ainda ser maior depois que a gente tiver que partir para o plano espiritual. E a gente não sabe se a gente vai amanhã ou daqui a pouco ou se amanhã a gente vai acordar ou não. Então, por isso que a gente tem que estar preparada. Aí, a gente percebe que no final aqui do capítulo, ela fala assim: minha neta prendeu o coração demasiadamente nas teias do amor próprio. Ou seja, o orgulho, né? A gente tem que se livrar do orgulho antes que a gente comece a colher os frutos do nosso orgulho. O rigor do luar dela seria em qualquer dos nossos hospitais. Entretanto, o assistente deixou que ela ficasse aqui conosco. Logo, a sua mãe Teresa está a chegar. Nós precisamos ter um pouco de paciência. Aí, com certeza, vamos adquirir a serenidade. Olha que coisa interessante. Enquanto a gente está aqui na Terra ali sofrendo, né? A mãe dela, Teresa, que adquiriu a tuberculose, também estava em grande sofrimento, em dificuldade, todo mundo orando, com certeza, pedindo para Deus para curar. Ali no plano espiritual, ela ansiosa, esperando a chegada da irmã. Para vocês verem, né? Como que é maravilhoso a vida no mundo espiritual, como é maravilhoso saber que a morte não existe. E um ponto muito importante também, que a dona Laura fala, é que ela, né, na religião em que ela frequentou, a sua neta, ela não aprendeu nada praticamente sobre a vida no mundo espiritual. Isso daí é a importância e o comprometimento e a responsabilidade das religiões, que às vezes não passam sobre as verdades espirituais e nós chegamos do outro lado despreparados. E aí acaba tendo sofrimento, revolta, porque a pessoa acredita piamente naquilo que o padre, que o pastor está falando, ou mesmo que o dirigente espírita está falando. Então, a gente tem que procurar se pautar aí nas coisas concretas e reais e naquilo que tanto a filosofia e tanto a ciência caminham junto. Então, é uma responsabilidade muito grande de quem fala. Então, a gente precisa falar direito, porque a espiritualidade vai estar vendo sempre. Isso está gravado em nosso perispírito. Essa é a lição de hoje. Nós agradecemos aí a companhia de vocês, a Fátima também está aí com a gente. A gente pede que vocês compartilhem aí para que os estudos cheguem para mais pessoas e possam, então, abastecer os corações de mais pessoas. Vamos fazer a nossa prece final, agradecendo a Jesus por mais esse ensinamento e pedindo a Ele que nos fortaleça a cada instante. Querido Jesus, amigo mestre, a todos nós conectados aqui, Jesus, e também depois, pelo estudo, pelos laços do amor, do carinho, da compreensão, que sejamos agraciados pelos bons fluidos em nosso lar, e assim Jesus também, que esses bons fluidos fortaleçam toda a nossa nação. Obrigada, Senhor, pelas oportunidades, esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Obrigada, queridos, obrigada, queridas, e a gente volta amanhã, é feriado, né? Então a gente volta só depois, na terça-feira, tá bom? Um grande beijo, bom feriado, descansem e estaremos sempre na luta juntos.